A vida só começa com 40 anos. Rafael Suzuki explica por quê. Bom, primeiro, não é novidade entender que nos primeiros anos de vida, até os 20 anos, não fazemos conta de forma alguma do tempo. E acreditamos que o tempo é nosso, ao invés de entender que fazemos parte do tempo. Mas é claro que talvez não seja o momento para que haja o entendimento nesse aspecto. Então, até os 20 anos de idade, vivemos realmente dessa forma. Depois dos 20 aos 30, começamos a encaixar aí aquilo que estamos fazendo no tempo, mas ainda não conseguimos ter uma real ideia do que isso significa. Mas a hora que chega os 40, aí realmente a experiência, os anos de vida, tudo isso vai realmente pesando, no bom sentido, é claro. E você começa realmente a entender o real significado do tempo. E entender mais ainda a respeito disso, que ele é único, que ele não tem preço e que ele precisa ter valor. Olha que interessante que é isso. E daí então é só com os 40 que você começa a deixar aí algumas coisas que não te faz tão bem de lado. É só com os 40 que você consegue realmente aproveitar os seus momentos de solidão e se divertir da mesma maneira. É só com os 40 que você consegue entender que o tempo realmente está passando porque ele passou. E daí então, o que fazer com o restante do tempo que se tem? Bom, se você realmente está aí do outro lado da telinha e se sente um pouco constrangido por não ter feito talvez aquilo que gostaria lá atrás, e hoje fica pensando o quanto será que vai ser aí possível estar realizando os sonhos, os desejos que se tem. E é claro, pensando sim na relação de se conseguir aí aquilo que se deseja, estando realmente dentro dessa idade que por sinal é maravilhosa. Bom, se você realmente está na casa dos 40, próximo, já passou aí, entenda que você realmente, antes de mais nada, não tem aí uma melhor idade para conseguir aí fazer aquilo que você deseja. Não existe essa situação de, eu precisaria fazer quando era mais novo ou mais nova. Não. Você pode realmente começar a fazer agora o que você deseja. Mas aí eu sei que algumas pessoas vão falar assim, agora ficou um pouco mais difícil. Bom, então vamos lá. Se agora ficou um pouco mais difícil, por que você não fez antes quando era mais fácil? Na verdade, não mudou nada. Você continua arrumando empecilhos para não fazer. Você acaba só procurando problemas ao invés de buscar soluções. E esse é o maior problema, e isso é o que faz com que você realmente não consiga alcançar aí os seus objetivos, os seus sonhos. Agora, independente desse papo de idade, você deve entender sim que você pode fazer aquilo que você deseja a qualquer idade. E você pode avançar na sua vida em 10, 15, 20, 30 anos, em um ano, desde que você tenha realmente um comportamento diferente do que você teve lá atrás. Porque o comportamento que você teve lá atrás foi o que fez com que você chegasse nos resultados onde você chegou. E sei que nos 40 anos também acaba sendo um pouco complicado, porque muitas vezes lá atrás acabamos sendo imaturos e fazendo muita coisa errada. Mas também não fique chateado ou chateada, você que está aí do outro lado pensando, eu fiz muita coisa, porque eu também fiz. E daí? Foi fazendo realmente essas coisas erradas lá atrás que eu acabei percebendo como que se deve realmente viver aí de forma satisfatória hoje.
Então, o segredo é conectar realmente os pontos, entender que o passado deve ficar lá no passado, não existe possibilidade nenhuma de fazer mais nada com aquilo, a não ser aproveitar a experiência que foi, na verdade, concebida com aquele tipo de comportamento lá atrás. E do contrário, só resta realmente pedir aí para que todas essas energias que estão vagas no mundo aí sejam canalizadas para você de forma positiva. E que você realmente aprenda a conviver com os seus erros. E que você, no final das contas, aprenda a conviver com as suas fraquezas, mas não aceitá-las. Porque é isso que vai fazer com que você mude. Quando você realmente começa a pensar no desconforto, criar problema, entender que a situação não é viver aí numa zona de conforto, e sim viver aí numa área com uma certa tensão, e você precisa criar a tensão. A tensão nada mais é do que o movimento que vai fazer com que você realmente consiga alcançar os resultados. Mas isso é conversa fiada. Eu digo para você que como você pode conseguir aquilo que você deseja sem movimento? Se você acredita que isso, na verdade, é conversa fiada, que isso realmente não vai te levar a lugar nenhum, preste mais atenção na vida. Tudo que está acontecendo nesse exato momento está em movimento. E você precisa entrar nesse movimento. Então, se movimentar de forma correta também vai fazer muita diferença. Respeitar aí o seu nível de conhecimento, mas não se conformar com isso, buscar mais. Entender que, na verdade, você precisa mais de orientação do que de velocidade. Você precisa mais saber para onde você vai do que, na verdade, ter pressa de chegar onde você deseja. Essas coisas, esses comportamentos que fazem toda a diferença, entender que a vida realmente ela acaba sendo difícil no sentido de alcançar os objetivos e não impossível. Quando você fala que é difícil, você só está dizendo que existem algumas limitações, mas que é possível. Agora, quando você afirma que é impossível realmente viver de outra forma, que é impossível você alcançar os resultados que você deseja, que é impossível você sair dessa vida onde você está com esses resultados medíocres. Agora, é claro que será possível se você continuar realmente caminhando da mesma maneira, reclamando, não buscando alternativas, e existem várias alternativas. Entenda você que para cada problema existe, no mínimo, infinitas possibilidades. E você pode começar aí, pelo menos, com umas 100 iniciais aí, para que você tente resolver tudo aquilo que você realmente deseja na sua vida. Estou falando de um número muito pequeno, de 100 primeiras alternativas numa escala realmente grandiosa, numa escala realmente infinita. Então, é claro que tudo isso vai fazer diferença se você realmente estiver disposto ou disposta a fazer a diferença. É necessário realmente que você entenda que existe um preço a se pagar, antes de mais nada. E não fique inventando histórias aí que estão fora da realidade sua e de outras pessoas também. Não fique seguindo realmente orientação de pessoas que não chegaram onde você deseja. Comece a escutar um pouco mais a voz do seu coração, comece a entender o quanto que é importante realmente você dar mais valor para o seu tempo, mais valor para aquelas pessoas que realmente estão preocupadas com você. E é claro que mandar um foda-se com classe para aquelas pessoas realmente que só estão aí para pesar no seu dia a dia. Você não tem obrigação nenhuma de tolerar algumas pessoas. Mas essa pessoa tem uma consideração muito grande por parte da sua... Então tá bom, por parte da minha família. Então que minha família adote. Mas eu não sou obrigado realmente a compactuar com coisas realmente que vão me fazer mal. Então eu preciso, na verdade, entender que com 40 anos, se eu não entendi ainda, eu preciso mudar de forma geral, renascer de novo. Surgir talvez das cinzas. Eu tenho certeza que muitos vão acabar aí dizendo que estão se sentindo realmente nessa situação de estar no meio das cinzas. Mas entenda que é daí que você pode fazer com que isso seja a sua válvula para que você consiga
acelerar aí dentro de um processo. Você pode utilizar isso como se fosse o seu ponto de partida, o seu ponto inicial, e lembrar desse marco para o resto da sua vida, como o momento que você tomou aí a decisão, ou as decisões que fizeram com que você chegasse lá na frente e subisse realmente no pódio e tivesse realmente satisfação e prazer. Então, eu aconselho você a realmente fazer uma reflexão e aproveitar tudo que você realmente tem de bom dessa sua trajetória. Descarte aquilo realmente que é ruim, descarte todos os pensamentos que estão te fazendo mal, descarte todas as recordações que não vão te levar aí a lugar nenhum, principalmente aquelas que são negativas. Respeite o passado deixando ele para trás. E outra coisa, não viva nunca o futuro sem antes aproveitar o presente. Isso é uma das situações que muitas pessoas acabam fazendo, praticando no seu dia a dia e colocando energia sempre em lugares que, na verdade, vão dissolver isso. Porque se você coloca muita energia naquilo que você já viveu, você não consegue mudar, está fora do seu controle, já passou, o passado está lá atrás. E depois você coloca mais energia ainda no futuro. O que será quando você também não tem o controle do futuro em si agora, mas você tem o controle do agora para que você realmente alcance tudo aquilo que você deseja no futuro? Então, quando você começa a realmente aproveitar aquilo que você tem de bom, fazer o melhor com o que você tem, e eu tenho certeza que você tem muita coisa, desde o seu conhecimento, desde realmente daqueles pequenos detalhes que te rodeiam, desde realmente as suas experiências de vida de forma geral, de plantar uma semente até talvez construir uma casa, construir aí uma história, seja ela numa folha, com lápis, uma caneta, seja ela de fato. Então, aproveite realmente essa oportunidade, essa graça que Deus está dando para você e olhe quantas coisas você pode fazer aí a partir realmente dessa idade que você tem. E você vai começar a entender que a idade é o que menos importa dentro do contexto, porque as possibilidades elas são imensas. E eu entendo sim que é muito difícil às vezes encontrar essas oportunidades, essas possibilidades, porque acabamos construindo um mundo tão ruim dentro de nossos pensamentos, dentro da nossa cabeça, construindo realmente aquele mundo que acaba não permitindo que a gente enxergue que exista outras possibilidades. E é isso realmente que faz com que a gente sempre esteja preso e não consiga produzir o quanto que é necessário a nossa criatividade para que a gente consiga sim ter as ações corretas e mudar aí o rumo, a trajetória da nossa vida naquele aspecto que você achar que é conveniente. Agora, com essa idade também, eu sei que você já está num estágio de não querer mais agradar ninguém. Você só quer realmente fazer aquilo que é correto e aquilo realmente que, no final das contas, está sob o seu alcance. E, é claro, buscar uma satisfação pessoal. Eu tenho certeza que você já entendeu que muitas coisas que são feitas para trás dessa idade por falta de maturidade, pelo menos para a grande maioria das pessoas, só nos levam realmente a suprir aí uma vaidade no sentido de querer agradar outros. E é claro que chegando no final do dia, você entende que mais uma vez você está sozinho ou sozinho. E eu entendo também que muitas pessoas hoje com essa idade acabam se sentindo perdidas, porque de fato elas estão. Porque elas começam também a entender uma maravilha dessa idade que é que tudo aquilo que foi vivido para trás realmente não faz sentido nenhum. E daí então, esse estar perdido não é ruim, esse estar sem orientação é muito bom, porque as coisas lá atrás perderam a referência.
perderam o valor. E daí então, o estar perdido é porque não se sabe bem ao certo o que se deve fazer de agora em diante. Mas é fato que você realmente vai encontrar desde que você dê a oportunidade a você mesmo, para que você consiga realmente atingir aí os resultados necessários, conseguir essa orientação, conseguir, na verdade, encontrar o sentido para a sua vida. E isso está mais próximo do que você imagina. Porque está aí agora dentro de você. E eu vou te falar o porquê está aí dentro de você agora e se você quiser concordar, deixar o seu comentário, se inscrever no canal, tudo bem. Do contrário também, você pode até ficar bravo, brava comigo, mas preste atenção no que eu vou dizer agora. Você imagina que quantas oportunidades de fazer aí o que você gostaria ficaram lá atrás e você acabou não fazendo? Quantas vezes você teve vontade de pescar? Vontade de assumir um relacionamento? Vontade de assumir realmente quem você é para o mundo? Vontade de estudar, vontade de abandonar essa profissão, vontade de mandar aí o seu patrão para casa do chapéu, vontade de se tornar um piloto de avião de Fórmula 1, vontade de acelerar o carro numa estrada até que o ponteiro encoste lá embaixo, vontade de passar um final de semana na praia, vontade de ficar com alguém por bastante tempo, aproveitando a companhia, vontade de se cuidar um pouco mais, vontade de comer aquela comida, vontade de visitar alguém, vontade de tomar um café conversando, vontade de se tornar aí alguém diferente, vontade de ler um livro, vontade de buscar uma informação de algo que parece ser tão banal, uma simples receita de cozinha. Lembrando talvez o bolinho de chuva da vovó. Ou sei lá, o que realmente você poderia, na verdade, não ter perdido se tivesse aproveitado melhor o tempo. Vontade de passear no meio da natureza, num parque, enfim, de acampar, de nadar, de, sei lá, às vezes de flutuar num salto de paraquedas, escalar uma montanha, enfim, são os mais diversos, na verdade, sentidos que a vida pode ter para as mais diversas pessoas. Agora, é importante sim você se entender aí. É importante você perceber que a vida tem começo, meio e fim, e provavelmente, se você está próximo dessa idade, você já passou do começo há algum tempo. E se você continuar aí realmente preocupado com coisas que não existem, e elas não existem porque é você que cria. E quando você cria, você pode, na verdade, construir qualquer realidade, seja ela negativa ou positiva, para você e para outras pessoas. O porquê, na verdade, não começar a pensar em alternativas de forma intencionais que te levem até aonde você tanto deseja? Você já parou para pensar que talvez as contas não estão fechando no sentido de não conseguir realizar os seus sonhos? Porque você faz muito pouco pelo seu sonho, você não consegue nem separar quais são as ações que vão fazer com que você realmente alcance um determinado desejo aí. Então, olha só, pegue aí, na verdade, pense em alguma coisa que você gostaria de fazer. E pense o que você fez a semana passada, o mês passado, o ano passado, para que você conseguisse aí realizar isso que você deseja. O quanto que você está se empenhando. E se você perceber que você não tem resposta, é porque você, na verdade, não está dando o sentido correto para isso. E é claro que com esse tipo de comportamento, você diminui demais a chance de realmente alcançar aquilo que realmente você deseja. Então está na hora sim de rever tudo isso, de começar a entender que você deve estar com menos pessoas e com mais qualidade, com menos sofrimento e com mais prazer, com mais saúde e com menos conforto.
E por que, na verdade, com mais saúde e menos conforto? Porque, claro que não é confortável praticar aí um exercício físico, uma atividade física. Não é confortável de forma alguma, mas te faz bem. Então você precisa começar a optar por essas coisas. Uma dieta realmente saudável, equilibrada, ela não é saborosa como talvez um lanche, uma comida industrializada. Claro que não é. Mas é saudável e faz bem para você. Ler um livro ao invés realmente de ficar perdendo tempo com conversas aleatórias que não vão te levar a lugar nenhum, principalmente em alguns aplicativos. E tomar cuidado também com a sua decisão naquele determinado momento. Você tem que manter o foco. Então, se você realmente saiu para fazer uma determinada coisa, siga realmente o plano, siga a instrução. Não deixe que a missão acabe por levar o seu tempo por qualquer tipo de empolgação. Não fraqueje. Pode ter certeza que dessa maneira você estará se preparando para algo maior. Entenda uma coisa que é fato. Você, na verdade, prefere ter um jardineiro no campo de guerra ou um soldado de guerra fazendo o corte da grama do seu jardim? Imagine que numa situação um pouco mais complicada, o soldado de guerra ele está melhor preparado para situações adversas. E daí então, com isso, eu só quero dizer que você que está aí do outro lado, pode ser aí o soldado ou a soldada, desde que você realmente decida se preparar. E não interessa se você tem filhos, se você tem netos, se você tem contas, se você tem dívidas, se você tem desejos grandes, sonhos a realizar e são muitos, se você tem muita coisa a acertar. Entenda que você precisa colocar tudo em uma ordem, organizar a sua vida, porque a falta de organização, é claro que ela consome com a sua saúde e é fato. Quem não consegue se organizar não consegue de fato algum se cuidar. E se você não se cuida, você não consegue realmente ter uma saúde satisfatória. Então comece a rever todos esses conceitos, melhore a sua casa, melhore o seu quarto, melhore as suas roupas, melhore você, melhore o seu cheiro, o seu cabelo, melhore todos os cuidados realmente que você deveria ter com você, porque, antes de mais nada, se você tivesse a oportunidade agora de ter um único carro para o resto da sua vida, o que você faria com esse carro e não pudesse realmente trocar de forma alguma e nem ter outro? Eu tenho certeza que muitas pessoas nesse exato momento vão dizer que se só pudesse ter aquele veículo, elas iriam cuidar bastante para que elas pudessem, na verdade, aproveitar aí todo o restante de suas vidas. E vocês estão de parabéns. Só não estão de parabéns no sentido de não cuidar desse veículo que é o seu corpo e a sua mente para o resto da sua vida. Então muitas pessoas estão focadas em um monte de outras coisas externas e esquecendo, de fato, de cuidar daquilo que é principal, daquilo que realmente vai fazer a diferença e daquilo que realmente elas vão ter que levar para o resto de suas vidas. Então, pense em tudo isso, pense que é o melhor momento realmente agora para que você consiga conectar os pontos e aproveitar a bagagem que você já adquiriu, e eu tenho certeza que você daí então irá para um próximo nível. E não se esqueça mesmo de se inscrever aí, é claro, deixar o seu comentário e compartilhar com aquelas pessoas que você sabe que gostam desse tipo de conteúdo e que de certa forma precisam. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Valeu, fui!